Boa tarde. Vamos falar de Êxodo 2. Ontem nós vimos lá em Êxodo 1 que Deus se lembra daquilo que ele tinha falado com Abraão, com Isaac, com Jacó, e ele começa a mudar o ambiente onde está ali o povo de Israel. E hoje nós vamos ler apenas um verso lá no finalzinho, o verso 24, que diz assim: ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. A promessa de Deus ainda está de pé. E ontem nós vimos que o remidor estava chegando. E aqui no capítulo 2, o remidor, que é enviado pelo Senhor, que é Moisés, ele chega. E olha que interessante. No verso 22 do capítulo 1 diz bem assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio. E aí Faraó manda que todos os meninos que nascessem fossem lançados ali no Nilo. E olha que interessante, o ambiente, que era um ambiente de morte, começa a se transformar em um ambiente de vida. E aqui fica a nossa primeira lição. Eu não sei qual é o ambiente que você está vivendo, eu não sei o que você tem enfrentado. Talvez você olhe para todos os lados e pense assim: meu Deus, acabou. Aquele rio estava completamente cheio de corpos mortos de meninos. Mas a mãe de Moisés consegue enxergar vida. E o meu conselho para você nesta tarde é: peça ao Senhor que abra a sua visão. Ainda que você não esteja enxergando, Ele pode transformar esse ambiente de morte, Ele pode transformar esse deserto em vida. Boa tarde. Eu vejo aqui nesse texto também o seguinte: em um processo, tem pessoas que não enxergam aquilo que a gente está enxergando, que Deus prometeu para a gente. Então, parece contraditório. As pessoas, elas julgam o processo que você está vivendo como se as decisões que você tomasse como fosse uma decisão errada dentro desse processo. Só que parece contraditório. Deus confunde as pessoas. Como você disse, no rio era um lugar de morte, mas Joquebede enxergou vida. Então, ela não foi pensando como a maioria pensa. Ela pensou, ela teve um pensamento diferente. Ela enxergou vida ali. Então, a gente também tem que seguir o plano de Deus. Ela sabia, ela enxergava que Deus tinha um plano com aquele bebê. Então, ela não se deixou levar pelas vozes exteriores. E eu enxergo exatamente isso aqui. Dentro de um processo, as pessoas ao redor não estão enxergando o que você está enxergando, a visão que Deus passou para você. Então, o que a gente tem que fazer? Seguir firme, como Joquebede seguiu. Ela não se deixou levar pelas vozes exteriores, e sim pelo comando que Deus deu. E aí vem um grande perigo, né? Até de você tomar conselho com pessoas que nunca viveram o que você está vivendo, nunca passaram o que você está passando. Por mais amigo que seja, por mais homem e mulher de Deus que seja, se ele nunca viveu o que você está vivendo, se ele nunca passou o que você está passando, cuidado com os conselhos. Porque a pessoa falar de uma coisa que ela não tem experiência, quantas pessoas que têm projetos grandes, mas que não saem do lugar porque estão se aconselhando
com pessoas que sempre vão falar, não, imagina, fica paradinho aí mesmo. Joquebede, Deus abriu os olhos dela e ela enxergou, ela foi lá e fez. Vou salvar o menino. E estava ali o remidor de todo aquele povo, de toda aquela nação. E aí chega o momento que Moisés cresce. Ele cresce em dois ambientes completamente diferentes. De um palácio, um lugar de status, um lugar de mordomia, um lugar onde ele tinha tudo o que queria, mas Deus arranca ele dali e leva ele para o deserto. Ele achava simplesmente que estava fugindo devido a algo errado que ele havia praticado. Mas era Deus atraindo ele para o deserto. Era Deus dizendo a ele, ei, vem para o silêncio. O palácio era lugar de muito barulho. E aqui vem mais uma lição para a gente. No lugar cheio de vozes, você não vai conseguir identificar a voz de Deus. Em um lugar cheio de vozes, você não vai conseguir identificar a voz de Deus ali no meio. Então, se Deus está te atraindo para o deserto, apague todas as vozes. Todas as vozes. E às vezes o apagar as vozes vai ser deixar de ouvir muitas pessoas que estão confundindo a voz de Deus. E às vezes pessoas, não é porque pregam errado, que falam errado, não. Mas são pessoas que enxergam aquilo que Deus está fazendo na sua vida de uma forma diferente. E por um momento você vai ter que parar de ouvi-las para ouvir simplesmente a voz de Deus. Foi isso que Deus fez com Moisés. E um outro fato interessante, que quando Moisés foge, Deus já tinha preparado lá uma família para cuidar de Moisés. O deserto é terrível, é silencioso, e quem não tem costume com o silêncio fica apavorado. Tem poeira, tem espinhos, mas Deus sempre vai preparar alguém para cuidar de você. Independente do deserto que você esteja passando, Deus já preparou alguém para cuidar de você. Exatamente. Outra coisa que eu vejo é que Moisés ele foi preparado no palácio, primeiramente. Aprove a Deus direcionar Joquebede para colocar ele no rio, e ali estava a filha de Faraó. Ninguém mais, ninguém menos que a filha de Faraó. Ou seja, Deus é espetacular, né? Criou o remidor dentro do palácio onde Faraó estava. Ou seja, quem queria destruir o povo, Deus falou assim, não, ele vai ter que criar. Aquele que eu separei para libertar o meu povo, ele vai criar, e do bem e do melhor, do bom e do melhor, ainda por cima, pensa. Então assim, ele foi criado. Não foi como servo, né? Foi como filho. Sim, e quem sabe ele não estaria até na linhagem de sucessão, no reinado ali de Faraó. Mas o que Deus queria era preparar ele ali, né, no Egito. E depois ele foi para outra etapa, que era o deserto. Eu vejo aqui assim, às vezes a gente está no deserto primeiro, para depois Deus colocar a gente no palácio. Ali a ordem foi invertida, né? Primeiro no palácio, depois no deserto. Mas quem sabe hoje você não está no deserto, Deus está te preparando para te colocar no palácio. E aí você tem que seguir fielmente ali nesse deserto, porque para você ser aprovado, como é que você vai estar num palácio se você não foi aprovado no deserto?
Eu vejo assim, Deus, ele não levanta ninguém em público sem antes formar no secreto. Então, primeiro você passa um momento no secreto, escondido. Moisés ficou escondido, ele fugiu para o deserto. Ele passou um tempo ali, cuidando de quê? De ovelhas. Cuidando de ovelhas. Porque Deus sabia que ele ia guiar um povo, o povo dele, as ovelhas do pasto dele. Então Moisés foi forjado. Ele aprendeu a criar ovelhas, a guiar, a cuidar das ovelhas, para depois assumir o posto que Deus tinha preparado para ele. E esse foi o Êxodo 2. Leia, medite, tem muito mais coisa para Deus te mostrar dentro desse capítulo de Êxodo. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais profundamente na sua vida. Não tenho dúvida disso. Então, que Deus te abençoe. Não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de fazer o seu devocional. Não deixe de buscar em Deus a direção antes de começar a leitura. Pedir o Espírito Santo que te acompanhe nessa leitura, porque Deus tem coisas grandiosas para te falar. E, mais uma vez, eu te digo, independente do deserto que você está passando, creia, o remidor já chegou, o remidor está sendo preparado. E se o Senhor te levou para o deserto, creia, Ele vai levantar alguém para te socorrer aí nesse deserto. Ele vai levantar alguém para te socorrer neste deserto. Fiquem com Deus, Deus te abençoe e a gente volta com o Êxodo 3. Mais uma coisa, Deus, ele não tarda, como eles dizem por aí. Deus, ele faz as coisas no tempo certo. Acredite.